Fala pessoal, na aula de hoje então a gente vai começar a ver um pouquinho a respeito de consultas a banco de dados, utilizando o PHP, e para isso a gente vai utilizar o XAMPP com o MySQL, que em outro vídeo já mostrei para vocês como faz a instalação. Eu imagino que vocês todos já estão com ele aí instalado na máquina de vocês. Então, em primeiro lugar, antes a gente só estava inicializando o Apache, agora a gente vai inicializar também o MySQL. Então, olha só, é bom a gente observar aqui, no momento que a gente aperta o Start. Então, o MySQL ele é iniciado na porta 3306. Então, qualquer ferramenta que a gente for conectar no nosso MySQL, é importante que a gente aponte ela para essa porta 3306 aqui, então. A gente tem a porta 80 aqui que está sendo utilizada, que é aquela porta padrão do HTTP, e a 443, que é para comunicação criptografada, né, com certificado digital. Então, vamos utilizar aqui o MySQL aqui na porta 3306 e o Apache aqui na porta 80. E aí, para a gente poder inicializar, então, o MySQL, vamos iniciar aqui a nossa ferramenta. Então, a gente vai utilizar o phpMyAdmin. Então, a gente tem duas formas aqui para poder inicializar o phpMyAdmin. Ou a gente aperta nesse botão aqui, e aí ele vai, então, direcionar a gente aqui ao MySQL. Opa, então olha só, alguns erros foram detectados no servidor, vamos verificar isso aqui depois. Ou então a gente entra aqui no localhost /php myadmin. Ok? Bom, ele deu alguns probleminhas aqui. Vamos ver se a gente consegue utilizar. Senão eu corrijo esses erros aqui e a gente depois continua. Então, a primeira coisa aqui que a gente precisa fazer é criar uma base de dados para poder utilizar o nosso banco, né? Para poder a gente criar um banco, então, fazer algumas consultas nele. Então, deixa eu dar uma explicação básica aqui para vocês a respeito do phpMyAdmin, que desse lado a gente tem esse menu lateral onde a gente tem as bases de dados que já existem. Então, tem algumas bases de sistema, como esse phpMyAdmin, MySQL, Performance Schema, Information Schema. Então, todos esses outros aqui, né, CBSVC, Lime Survey, Moodle, são bases que eu criei aqui. Aqui em cima a gente tem essa barra superior aqui, onde a gente tem diversas informações aqui a respeito dos bancos que a gente for utilizar e do próprio de operações também aqui dentro do phpAdmin. E aqui a gente tem algumas janelas de informações. Então, olha só, servidor de banco de dados, né, 127.0.0.1, via TCP/IP, tipo do servidor, então, é o MariaDB. Então, apesar da gente falar MySQL, esse banco ele é um banco similar, né, ao MySQL e ele se chama MariaDB. Então, o banco MySQL ele é fornecido pela Oracle. Né? No momento em que a Oracle ela fez a compra da Sun Microsystems, então ela adquiriu o MySQL também. E o MariaDB ele é um banco que ele é feito a cópia do MySQL, só que ele é pertencente à comunidade. Então aqui a gente tem aqui, ó, servidor SSL não está sendo utilizado, ok? Servidor, então aqui na versão 10.316, MariaDB, versão de protocolo 10. Então o usuário aqui a gente está logando como o root, né? Então o usuário principal aqui dentro do banco de dados. Aqui a gente tem informações a respeito do servidor Apache, a respeito da versão do PHP. E que a gente tem algumas documentações aqui. Podemos aqui mudar também o tipo de codificação dos caracteres aqui do banco, que a gente tem a seleção da linguagem, né? Vamos manter então português brasileiro. Podemos mudar aqui o tema, então vamos jogar aqui um original e a gente vê. Então prefiro esse PMA Home aqui. E aqui a gente pode também ajustar o tamanho da fonte. Então vamos colocar aqui 100%. Vou deixar assim no 100% para que vocês possam visualizar melhor. Okay? Mais configurações aqui. A gente tem aqui para importar configurações, né, de arquivos. Então, autenticação de 2 fatores, queries SQL, o painel. Aqui a gente não vai mexer em nada disso. Vamos voltar aqui para a página principal. Ok? E então vamos começar aqui. Então a gente não vai mexer aqui em nenhuma dessas abas nesse momento. Se a gente clicar nessa aqui, a gente vai visualizar aqui então os bancos que já existem, né? E vamos então aqui na nossa barra lateral fazer a criação de uma nova
de um novo database. Então vamos criar novo aqui. Ele vai colocar aqui, ó, criar banco de dados. E aí vamos colocar então banco de dados PHP. Ok, vou mandar criar aqui então, vou manter essa codificação, Latin Swedish CI, ok? E olha só, e aqui ele já criou então, e coloquei aqui pra gente esse database aqui do lado. E aí vocês podem observar aqui que aqui em cima mudou um pouquinho também. Então, olha só, aqui na página inicial a gente tinha bancos de dados, contas de usuário, importar, exportar. Quando a gente entra aqui, ele já mostra a estrutura, SQL, procurar, consulta, exportar, importar, operações, privilégios, rotinas e todos esses outros aqui. Ok? Vamos dar uma olhada então em cada um. Então, a estrutura aqui a gente vai ter a estrutura de tabelas que houver aqui. Como não há nenhuma tabela nessa base de dados, ela foi criada ali, então ele dá esse aviso aqui, nenhuma tabela encontrada no banco de dados. Aqui a gente pode, se a gente tivesse domínio do MySQL, do SQL, a gente pode criar aqui então as queries para poder ir fazendo a criação de tabelas, né, a inserção de dados. Aqui no procurar, quando a gente tiver tabelas, a gente pode selecionar uma determinada tabela e estabelecer parâmetros para poder fazer uma busca de registro dentro dessa tabela. Então a gente utiliza o procurar. Consulta aqui, a gente não vai utilizar o consulta. Exportar, então nessa opção aqui de exportar, a gente consegue gerar um arquivo com base no nosso banco de dados, né, para que ele possa depois ser importado em um outro banco MySQL ou MariaDB. Então, por exemplo, a gente criou aqui dentro do nosso computador um sistema com banco de dados, com todas as tabelas populadas. Então, a gente pode pegar então esse banco de dados, exportar ele, e aí ele normalmente, pelo menos eu faço a exportação para SQL, e aí fazendo essa exportação, depois aqui nessa função de importar, eu consigo fazer a importação desse arquivo aqui. Okay? Temos aqui também essa parte aqui de operações. Então aqui a gente criar tabelas, fazer um comentário no banco de dados, renomear o banco de dados, copiar o banco de dados para algum local. Né? Privilégios aqui. Então a gente pode adicionar uma conta de usuário. Então a gente pode adicionar, por exemplo, uma conta de usuário que seja somente leitura, né, onde ela não possa modificar aquelas informações, ela só vai realizar consultas ao banco, ok? Parte de rotinas aqui, eventos, gatilhos, parte de monitoramento, ok? E aqui a gente tem o designer ainda e as colunas centrais. Aqui no designer a gente consegue criar uma tabela, criar um conjunto de tabelas aqui, fazer o relacionamento delas e com isso fazer com que essa estrutura ela seja gerada dentro do banco de dados. Né? Então a gente faz o MER, que é o modelo entidade de relacionamento, e aí com esse MER a gente consegue então gerar, né, persistir as tabelas dentro do banco. Aqui embaixo a gente tem o console aqui, onde a gente pode colocar comandos aqui do MySQL. Então, deixa eu ver aqui, por exemplo, show database. Vamos ver se vai aqui, né? Ctrl Enter. Então, opa, então ele não encontrou aqui, né? Nada disso aqui. Então, não vamos utilizar também essa parte do console aqui, apesar de que ela é interessante no momento que a gente estiver fazendo a administração de um banco. Então, nem sempre a gente vai ter o PHP MyAdmin disponível para a gente. Então, a gente consegue, através de comandos aqui, utilizar esse console. E o próprio MySQL, né, e o MariaDB também, eles têm um console ali que abre naquela janela de terminal e que a gente pode estar fazendo uso dele para poder incluir algumas informações. Ok? Fazer consultas, inserir dados, realizar instruções SQL mesmo. Então, vamos voltar aqui para o início. E aí, pessoal, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou começar a criar com vocês aqui, então, algumas colunas. E aí vamos fazer o seguinte, então. Vamos criar aqui uma coluna cliente. O número de colunas, 4, vou deixar 4 mesmo. Então, aqui em primeiro lugar, eu vou colocar um ID do cliente, que vai ser aquele ID único de cada cliente. Vou selecionar aqui esse campo de autoincremento, né, e ele já vai colocar aqui então que esse índice aqui ele vai ser uma chave primária. Eu vou colocar executar aqui, e eu vou colocar aqui nome.
então, né, nessa coluna de baixo. A coluna aqui de cima já está pronta. O ID ele não pode ser anulado, então a gente vai deixar essa caixinha aqui em branco. Então, vamos lá, nome, vou colocar aqui um varchar, né, um varchar, e aí vamos colocar então um comprimento desse campo, né, para que ele receba os valores dele. Né? Então eu vou colocar aqui 155 caracteres. Pode ser anulado, não pode ser anulado, né? E aí aqui a gente vai deixar em branco também. Vamos pedir o e-mail aqui. Vamos colocar um e-mail também como um varchar aqui. Vamos colocar 125 caracteres, é o suficiente, ok? Vamos deixar em branco. Vamos colocar aqui data de nascimento. Então aqui vocês veem que eu estou utilizando essa notação, né? Eu começo com a primeira letra minúscula e aí depois a gente vai colocando as letras maiúsculas. Então aqui eu já vou selecionar, por exemplo, o date, ok? E é importante, pessoal, eu falar para vocês que o date, ele no MySQL, ele tem o seguinte formato aqui. Ele tem um formato e então, olha só, esse aqui é o formato de uma data aqui no MySQL. Então, são 4 dígitos para o ano, 2 dígitos para o mês e 2 dígitos para o dia. Okay? Então, sempre que a gente for gravar algo aqui no banco, a gente tem que colocar nesse formato aqui antes de gravar. Ok? Então, vou colocar só isso aqui mesmo. E aí depois se a gente pensar em mais alguma coisa, eu mostro para vocês aqui como é que a gente pode fazer. Então, eu vou salvar aqui. Ok? Então já temos aqui a nossa coluna. E aí agora deixa eu fazer o seguinte então. Eu vou criar então alguns dados para poder inserir aqui dentro dessa tabela. E aí tem um site que eu gosto bastante, que é o Mocaru. Okay? Então ele gera um dado aleatório para a gente poder fazer então, a mocagem de dados. Olha só, ele já vem aqui com algumas coisas prontas. Então olha só, então first name, o ID, né, que é o que a gente quer. Mesmo apesar de que o ID a gente não vai precisar colocar, né, porque como a gente colocou um campo de alto incremento, então ele mesmo vai colocar para a gente. Então vamos colocar aqui, vamos ver se a gente acha aqui um nome completo. Deixa eu ver aqui, location, personal, então company name, first name, last name, first name, full name. Pronto, então a gente vai pegar aqui um full name e vamos tirar aqui então o last name. E-mail, ok? Vamos fazer o seguinte, para a gente colocar um campo aqui que ele seja anulável. Né? Vou colocar então o campo de gênero aqui, olha só, a gente tem o gender aqui. Então eu vou colocar aqui mais um campo. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, adicionar um campo após data de nascimento, ok? E vou colocar então aqui gênero, ok? Vamos colocar um varchar aqui mesmo, que vai ter um, então ele pode ser tanto M quanto F. Aí eu vou dizer que esse campo aqui ele pode ser anulado então. E vou salvar, ok? Então já temos aqui, vamos apagar esse endereço IP aqui, vamos voltar aqui para a nossa tabela cliente. Se a gente vier aqui em estrutura, a gente vai visualizar a estrutura dele. Então, o que está faltando? Data de nascimento. Então, a gente vai adicionar um campo aqui. E aí, vamos colocar aqui data nascimento. Ok? Vamos botar gênero aqui. First name, vamos botar nome. Foi nome mesmo que eu coloquei aqui. Foi nome. Pronto, então tá certinho. Ok? E no data de nascimento aqui, né, vamos pesquisar aqui. Então, birth date. Não apareceu nada aqui. Vamos ver aqui, location, advanced, natural car, basic. Então, a gente tem que achar uma data aqui. Pronto, date time, ok. E aí vamos selecionar esse aqui e vamos ver se a gente consegue fazer aqui, ó. Formato, então vamos colocar no formato do MySQL, que é esse aqui, ó, YY, 4Y, 2Ms, 2D, ok. E aí vamos colocar aqui um range aqui de data, então, né? Então vamos botar aqui, como a gente está falando de data de nascimento, então vamos botar de 1960 até 2000, 2002. A gente tem pessoas de até
18 anos aí. Então, vamos colocar aqui, então, 1º de janeiro de 2002. Ok. Então aqui agora a gente vai ordenar para poder ele ficar semelhante a esse aqui. Então olha só, então nome, e-mail, data de nascimento, gênero. Então nome, e-mail, data de nascimento e gênero, ok? Aqui a gente vai falar então quantos registros a gente vai querer. Então eu vou colocar aqui 500, 1000 é bastante. E aí aqui eu vou tentar fazer essa exportação então para SQL, ok? E aí vamos colocar aqui o nome da tabela. Então o nome da tabela aqui é cliente. E aí vamos incluir então o nome da tabela. E aí vamos fazer então o download desses dados. Então ele já criou aqui. Vamos abrir aqui com o nosso bloco de notas. Então olha só, aqui ele já criou então para a gente, né, uma tabela. E aí ele inclusive já até colocou o SQL para ela aqui. Então olha só, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, olha só, então aqui a gente não vai precisar porque a gente já criou a nossa tabela. Né? Então insert int cliente, nome, e-mail, data de nascimento, gênero, values. Né? E aí, olha só, aqui ele colocou o male, female aqui, né? Mas ele não vai funcionar dessa forma porque eu falei para só colocar a primeira letra. Então vamos ver se a gente consegue arrumar isso. Ok? Então vamos ver aqui, gender. Vamos voltar aqui para tudo. Aqui, ó, gender abreviado. Ok, aí agora ele vai funcionar então. Então deixa eu fechar esse aqui, né? E vamos fazer o download de novo aqui desses dados. Ok, e agora a gente tem aqui, ó, então olha só, insert cliente, os valores aqui. Então o nome das pessoas, o e-mail delas, a data de nascimento no formato do MySQL, né? E o F aqui, né? Que seria aqui, female, male. Então, por sorte, né, em inglês, tanto feminino e masculino, quanto male e female, são iguais. Então eu vou pegar aqui esses valores todos aqui, vou copiá-los, e aí a gente volta aqui no nosso banco de dados, a gente vai vir aqui nessa opção aqui, SQL. E aí vou apagar isso aqui, e vou colocar todos esses aqui. E aí a gente vem aqui então em executar. Então olha só, ele colocou aqui uma linha afetada, mas por que ele colocou uma linha afetada? Porque aqui ele terminou a execução desse script com a execução dessa última linha aqui. Então como elas têm ponto e vírgula, ele executa linha por linha. Agora teria mesmo da gente executar todos esses aqui juntos, ele falar a quantidade de linhas mesmo que foi afetada. Então na hora que a gente vier visualizar, olha aqui. Então a gente já tem aqui todos os nossos clientes aqui dentro da nossa tabela. Então, olha só, vamos botar aqui 100 linhas, né? Então, olha só, aqui a gente tem, então, mostrando registro de 50 a 149, temos 500 registros no total. E aí, deixa eu mostrar aqui para vocês algumas coisas que eu tinha falado antes. Olha só, se a gente vier aqui em procurar, então a gente consegue fazer uma filtragem aqui, e essa filtragem ela vai gerar depois um SQL, que a gente vai poder, inclusive, copiar para poder utilizar na nossa aplicação. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um between. E aí vamos colocar aqui, então, 1960, 1º de janeiro de 1960 até 1985. Então, eu estou pegando aqui pessoas que têm uma data de nascimento entre 1º de janeiro de 1960 e até 12 de dezembro de 1985. Então, vou executar, ele vai atualizar aqui, e aí eu posso executar aqui. E aí, olha só, no momento que eu executar, então, de todas as pessoas que a gente tem, 311, então, dentro desse range que foi gerado aleatoriamente, 311, então, elas nasceram em 1960, de 1960 até 1985. E aí, olha só, ele mostra aqui pra gente, então, como essa pesquisa foi feita. Olha só, select asterisk from cliente, where data de nascimento, between. Então, aqui ele coloca as datas. E aí eu quero fazer uma edição aqui, então, vamos fazer edição em linha aqui. Aí eu vou colocar o seguinte também, e gênero, like
Então eu quero aquelas pessoas do sexo masculino, né, e que nasceram nessas datas aqui. Então vamos executar. Então, olha só, ele já reduziu então aqui para 158 registros aqui, e a gente pode observar inclusive aqui na tabela. Então olha só, gênero, todos M aqui, né, os e-mails, todos os registros aqui da tabela, né, e as datas aqui. E aí inclusive a gente consegue mostrar tudo aqui, né, então se a gente clicar ele vai mostrar todos os registros aqui para a gente. Então os 168 registros, né, 158, e aqui a gente ainda consegue fazer a filtragem. Então deixa eu pesquisar aqui se tem alguém chamado Marte. Não, não tem. Então vamos ver aqui. Então olha só, tem Mário. Então vamos ver, por exemplo, os Mários, né? Então olha só, tem só o Mário Devenish aqui. Então a gente consegue, inclusive, depois que a gente fez a pesquisa, a gente realiza uma filtragem, né? E aqui a gente tem também esse ordenar pela chave aqui. Então a gente pode colocar, ordenar aqui, está ordenando por esse ID aqui. Então a gente pode colocar tanto ele em ordem ascendente, como ele já está, como em ordem descendente. Então ele vai fazer aqui de cima para baixo. E algo bem legal de falar, pessoal, é que toda essa interface aqui do PHP-MyAdmin, olha só, ela é desenvolvida em PHP. Então, criaram esse sistema aqui, essa infraestrutura, né, para poder fazer a administração do PHP, e ele funciona completamente em PHP. Então, é para vocês verem o poder da linguagem PHP que a gente pode utilizar. Aqui a gente ainda tem outras opções, então vocês podem ver aqui, a gente pode copiar para a área de transferência, exportar, exibir um gráfico, criar uma view, ok? Então tem bastante coisa para a gente poder fazer aqui, ok? Bom, então com isso eu pretendo ter conseguido com sucesso explicar para vocês um pouquinho a respeito de como a gente utiliza aqui o PHP-MyAdmin para poder criar uma tabela que a gente vai depois carregar utilizando o PHP, né? E a seguir a gente vai falar um pouquinho então, vamos começar a falar sobre como a gente faz para realizar consultas então em PHP, como é que fazemos para poder conectar no banco de dados, como é que a gente faz para poder apontar para uma determinada tabela, como é que a gente faz para fazer uma consulta. Então pessoal, vamos criar a nossa query, né? O nosso código em PHP para poder trazer então esses dados para nossa página. Então vamos lá, vamos abrir aqui o Notepad++, ok? Então aqui alguns exemplos aqui que eu fiz nas outras aulas, vou fechar tudo aqui, cadê? Fechar, pronto. Então vamos colocar aqui um bloco PHP, vamos salvar aqui. No Web 2, então conexão banco.php. Ok, vamos fechar aqui. Beleza, pessoal? Então, para começar, a primeira forma que a gente tem para poder fazer uma conexão com o banco, né, dentro do PHP, a gente pode utilizar um objeto chamado MySQLi. Então, eu vou estar mostrando para vocês ele aqui. Então, vamos lá, vamos criar uma conexão aqui, igual a new MySQLi. Então, é um objeto aqui que a gente vai utilizar. Então, esse objeto MySQLi, ele pega 4 parâmetros. Vou colocar aqui 4 parâmetros, todos eles string. Vamos botar do jeito que para não perder o costume. Então, 4 parâmetros aqui, ok? Então, olha só, vou colocar aqui então, MySQLi. Então, o primeiro parâmetro é o endereço, né? Então, o IP, endereço do banco, o usuário, a senha e o database. Então, é assim que a gente vai fazer aqui para poder pegar. Então, vamos lá. Então, o endereço do banco, eu poderia colocar 127.0.0.1. Então, por exemplo, 127.0.0.1. Ou eu posso simplesmente colocar localhost, né? Porque o banco MySQL ele está local aqui na minha máquina. Então eu posso colocar localhost, né? Se ele tivesse na nuvem, algo assim, eu colocaria o IP dele aqui, ok? O usuário vai ser root, a senha padrão do MySQL ela é em branco, e aí o
database aqui, ele é o banco de dados-php. Então, banco de dados-php. Ok? E aí, para a gente poder verificar se essa conexão funcionou perfeitamente, né, vamos colocar um if aqui. Então, conexão. A gente vai acessar um atributo aqui desse objeto, connect error, né? E nesse caso aqui, o que ele está fazendo? Ele está, dentro desse objeto existe uma função nomeada, né? E aí quando a gente chamar ela, ele vai retornar algum valor. Se ela tiver algum valor, né, ele vai retornar. Então, vou botar aqui um echo. Então, erro na conexão, 2 pontos. E vamos botar aqui então com, né, connect error, tudo junto, ok? Vamos salvar aqui e vamos fazer um teste aqui para ver se está funcionando tudo aqui. O Mocaru aqui eu terminei, posso fechar. Então, localhost /web2 conexão banco.php, conexão banco.php. Vamos ver? Então, olha só, pessoal, não apareceu nenhum erro aqui. Então, teoricamente, a conexão ela funcionou perfeitamente. Vamos esculhambar com o código aqui para ver se ele apresenta algum erro. Aqui é importante a gente colocar também o exit, né? O exit ou die. Né? Tem essas duas opções aqui, que no momento que a gente coloca elas, ele mata a página e ele não exibe mais nada. Ah, olha só. Então aqui ele colocou aqui, ó, mas que ali construct acesso negado, né, para o usuário root@localhost. Por quê? Porque eu coloquei a senha errada aqui, né? Então a senha ela é em branco. Então no momento que eu coloquei aqui, olha só, ele funcionou perfeitamente. Beleza. Então conectamos ao banco com sucesso. E como é que a gente faz então? Vamos deixar só o exit aqui. Ok? E vamos então continuar aqui. Então eu vou colocar aqui um result, né, igual a com conexão então. E aí eu vou colocar então esse método aqui, o query. E eu vou fazer uma seleção então. Então vamos selecionar aqui algo aqui do nosso banco. Então, olha só, então a gente vai puxar algo da nossa tabela cliente, né? A gente vai puxar os campos então da nossa tabela cliente. E por enquanto a gente ainda não vai fazer nenhuma restrição a eles. Então vamos voltar aqui. Então select asterisco from cliente. Né? E aí é só isso. E aí como é que a gente faz então? Vamos salvar aqui, vamos ver se aconteceu tudo bem. Professor, não está mostrando, você fez errado. Não, fiz não. Calma, gafanhoto. Ainda tem coisa aqui. E agora o que eu preciso fazer? Esse objeto result aqui, ele recebeu, ele pode ter recebido, na verdade, uma rede de informações de dentro desse banco, né, dessa tabela que a gente solicitou. E aí a gente precisa agora entrar dentro desse array para verificar então se tem algo dentro dele e mostrar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui então, vou botar aqui uma variável usuários, e vou botar aqui array, então já vou criar esse array, e eu vou fazer já da forma correta, pessoal, tá bom? Depois eu mostro para vocês como é que fica isso aí trazido por padrão, de forma nativa, né? Mas primeiro eu já vou partir com vocês aqui para a forma correta. Então vamos lá, então eu vou colocar um while, né? E aí eu vou colocar aqui então, vamos tirar esse espaço, então row igual a então, result, né? E eu vou botar aqui fetch. Só que, ok? E vou abrir aqui. Então, e aí o que eu vou fazer aqui então? Eu vou pegar esse row aqui que está recebendo esse result fetch a sock aqui, então ele vai pegar cada linha disso aqui e vai jogar para mim dentro dessa variável row aqui. Então eu vou botar aqui um array push, que é uma função, vamos colocar aqui, com o array push, inserimos elemento ao final de um array, ok? E aí aqui a gente vai colocar então esse array de usuários, e aí vamos inserir então esse row aqui
usuários. Vamos salvar e ver se está tudo ok por enquanto. Então aqui não apareceu ainda nada, tá 100%. Ok, deixa eu tirar esse espaço aqui. E agora aqui eu vou mostrar para vocês ele no formato JSON. Por que eu vou mostrar ele no formato JSON para vocês? Porque o formato JSON é um formato mais fácil de ser entendido. Então tudo isso que eu fiz aqui foi já para que ele mostrasse um formato, né, que o navegador vai fazer uma tradução e ele vai ser mais compreensível, né, para nós humanos. Então echo JSON encode. Então a gente tem essa função aqui para poder pegar um array e transformar ele num JSON, né? E vamos colocar aqui então a nossa variável usuários. Então, pessoal, depois vou fazer uma pesquisa com vocês, né? Se vocês não conhecerem a respeito de JSON, depois eu posso dar uma explicaçãozinha aí para vocês melhor a respeito disso. Então, salvamos aqui. Vamos ver o que acontece aqui. Opa! Então, olha só, vamos ver aqui se a gente consegue mudar então um pouquinho a exibição disso. Deixa eu fazer o seguinte aqui então. Deixa eu botar aqui PHP 7 MIME JSON. Deixa eu mudar o header dessa página aqui para a gente poder apresentar isso de uma forma mais elegante. Então, deixa eu copiar isso aqui. Ok, vou jogar aqui e teoricamente vai dar tudo certo. Pronto, olha só, melhorou aqui. Então, o que acontece? O que eu fiz aqui? Eu mudei o cabeçalho dessa página, né, o cabeçalho HTTP dela, dizendo que o que eu estou enviando aqui para essa página são dados no formato JSON. Então, o próprio navegador, no momento em que ele recebe isso, ele já faz essa formatação melhor aqui para a gente. Então, olha só. Então, aqui a gente tem o registro 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. Né? E aí aqui a gente tem, então, o ID dele 1. Então, é a Goldarina Select, vamos ver se é isso mesmo. Olha só, Goldarina Select, né, gselect@google.es. E aqui a gente vai ter as 500 pessoas aqui dentro da nossa página. Então, olha só aqui por final, né, o 499. Então, ele tem o ID 500, né, então é o Xerxes Lemers. Né, então, ele tem esse e-mail aqui, tem essa data de nascimento e ele é um homem, ok? E aí, olha só, pessoal, aqui no Firefox a gente consegue visualizar aqui dessa forma aqui JSON, a gente consegue visualizar o dado formato RAW, né? Então, em inglês significa que esse dado ele está no formato cru, ok? E aqui a gente tem o cabeçalho disso aqui, onde a gente fala, quer ver onde é que a gente está falando aqui? Aqui, então, Application XML, deixa eu ver aqui, Response Headers, deixa eu ver, bom, aqui, ó. Pronto, então a gente alterou ali com aquele header esse content type aqui. Estamos dizendo aqui que ele é um application JSON. Então por isso a gente consegue fazer essa mágica aqui. Ok? E aí eu vou bem rapidinho mostrar para vocês aqui como que ficaria se eu não tivesse feito dessa forma. Então vamos lá. Então eu vou tirar aqui o array push. Vamos colocar aqui. E aí vamos comentar isso aqui também. E eu vou colocar aqui um var dump. E vou colocar no row aqui. Então, por que eu fiz isso já da forma elegante primeiro? Então, olha só. Então, olha a bagunça que virou isso aqui. Vamos ainda ajudar o Vardamp, né? Vamos botar um eco aqui e vamos colocar 2BR aqui para poder melhorar um pouquinho. Ok? Ponto e vírgula no final, né? Senão vai dar pau. Então, olha só, e aí ele está devolvendo aqui para a gente esse array aqui, né? Então, com a Goldarina Select aqui. Mas olha só, vocês estão vendo que ficou num formato bem menos inteligível, né? Ficou um formato ruim para a gente entender, não ficou legal. Então, é algo que a gente faz, né, para poder dar uma melhoradinha nisso aqui. E aí eu poderia também, no lugar desse fetch assoc aqui, né, que ele dá uma resumida, quer ver? Eu colocar aqui simplesmente o fetch array. E vamos ver agora o que mais que vai aparecer pra gente aqui. Então, olha só, ele trouxe um monte de porcaria pra gente. Então, olha só, string 1, id, string, Goldarina. Então aqui ele quebrou aqui as coisas, tem um array dentro do array, é uma confusão aqui imensa. Então, vamos utilizar então o fetch assoc, né, para ele poder trazer as coisas de uma forma mais inteligível para a gente. Mas aqui a gente tem o nome, né, Goldarina Select e tal.
E aí, para poder ficar melhor ainda, né, vamos voltar para aquele jeito de antes, então. Vamos voltar para o JSON. E por que eu estou mostrando isso para vocês dessa forma, pessoal? Que provavelmente, com certeza, vocês aí na rotina de trabalho de vocês, vocês vão utilizar um single page application que vai solicitar esse dado do servidor. Então isso aqui na verdade ele vai ser um serviço no servidor, né? No mundo ideal isso aqui seria um serviço no servidor que devolveria esse JSON. E aí com base nesse JSON, o próprio framework que você vai estar utilizando no front-end, ele vai fazer a montagem disso aqui. Mas aqui ainda dá para a gente fazer bastante brincadeira aqui. Então, por exemplo, aqui, vamos colocar aqui, vamos pegar essa variável aqui, né, da query, vamos botar aqui SQL igual a select asterisk from client, ok? Vamos botar aqui o SQL, e aí olha só, vou dar um F5 aqui então, ele continua funcionando normal. Vamos limitar isso aqui, pessoal, para não ficar limit, vamos botar aqui 50, pronto, que aí essa query ela vai mais rápido. Vocês estão vendo? Então olha só, aqui a gente tem 50 registros agora sendo retornados, ok? Então olha só, isso aqui já facilitou bastante aqui. E aí, pessoal, eu vou dar aqui para vocês uma sacada que eu, depois de anos de TI, quando eu digo anos mesmo, depois de mais ou menos uns 15 anos, que eu fui perceber uma coisa que o pessoal fazia no Hibernate, por exemplo, que é um framework de persistência de dados. E depois de muito tempo que eu fui falar assim, falei, caramba, como é que eu não percebi esse pulo do gato? Então eu vou passar isso aqui para vocês de graça, né, já no início da carreira de TI de vocês. Então olha só, vamos supor que eu queira colocar alguns parâmetros aqui. Né? Então vamos supor que eu queira, por exemplo, filtrar por gênero. Então eu quero colocar aqui através do método get aqui, então eu vou colocar aqui gênero igual a F. E ele faz essa filtragem aqui para mim. Ele ainda não está fazendo. Então olha só, o gênero aqui masculino. Então como é que eu faria isso aqui? Então vamos fazer do jeito mané, né? Igual o Marcelo faria, né, 10, 15 anos atrás. Então eu colocaria aqui, né, if, aí vamos botar aqui get, né? E aí vamos colocar aqui, então gênero e set, né? E set é importante. E set get gênero, né? Então se a gente tiver um parâmetro get sendo recebido, né, a gente vai colocar aqui SQL igual a SQL ponto, e aí vamos colocar aqui então where gênero like, e aí vamos colocar aqui então, né, o get gênero aqui, ok? E aí vamos ver se vai funcionar? Vamos ver, teoricamente é para funcionar. Então, opa, deu um erro aqui, linha 12, vamos ver aqui, tá, fechei. Aliás, tem 3 aqui, tá faltando fechar 1 então. Pronto, então olha só, pronto, e 7, the result of an expression, tá. Então vamos ver aqui o que tá de errado aqui, né, gênero tá certinho. Ah, pronto, já sei o que é. Que aqui, ao invés de colocar chave, eu botei parêntese. Então tá, então olha só, function name must be a string, tá, então linha 13 agora. Olha só, então SQL, vamos até fazer diferente aqui, pessoal, vamos utilizar um operador de atribuição direta, então ponto igual, né, e aí o where gênero, então aqui a mesma coisa, vocês estão vendo? Então errei aqui. Então vamos lá, vamos salvar aqui. Tá, agora fetch a sock na linha 20. Então o que tá de errado aqui agora? Deixa eu só comentar, apagar isso aqui e ver se tá tudo certo. Então é alguma coisa aqui. Row igual a fetch a sock. Tá. Ah, tá, já sei o que é. Então olha só. Então tem um espaço aqui, né? E aí aqui eu ainda vou pegar esse limite 50 aqui e vou botar aqui, ó, SQL ponto igual, porque a gente tem que respeitar a sintaxe do SQL. Então, no momento em que essa query está bagunçada, que esses parâmetros dela não estão na ordem correta, ele vai dar pau mesmo. Olha só aqui, coloquei então aqui o espaço, tá certinho. Agora eu acho que vai. Então, on bool,
Tá, então ele está dizendo que não consegue chamar então o fetchAssoc aqui, né, em um booleano. Então get gênero ponto igual. Vamos só apagar isso aqui que eu acho que provavelmente o erro ele está aqui. Tá, então olha só, então SQL igual a SQL ponto, e aí vamos colocar aqui, agora eu acho que tá, vamos ver, vamos ver aqui, o que tá aí de errado aqui. Já sei, pessoal, qual que foi o problema aqui. Então vamos voltar aqui, o SQL ponto igual, né? Então aqui a gente está concatenando, e aqui eu vou colocar aqui então, agora vamos lá. Então olha só, então aqui ó, agora ele está pegando então só pessoas aqui com o sexo feminino, ok? Então olha só, não tem nenhum M aqui, ó. Vamos pesquisar aqui embaixo. Olha só, não tem aqui ninguém com sexo masculino. Aqui, se eu mudar aqui, né, ele vai pegar só com sexo masculino. E aqui, se eu inclusive eu apagar aqui, ele vai funcionar também. Ele vai trazer todos. Vocês estão vendo? Então, olha só, masculino, feminino. E aí, qual que é a sacada, pessoal, que eu quero dar para vocês nisso aqui? Então, às vezes, se a gente for colocar algum outro parâmetro além desse aqui, então, por exemplo, eu quero pegar, então, sei lá, o nome. Então, vamos colocar aqui, vamos copiar mais ou menos aqui, que vai ficar mais ou menos igual, né? E aí, set, vou botar aqui a variável nome. Então, where nome, like, e aí vamos botar aqui nome, e vamos botar aqui o sinal de porcentagem dos dois lados para ele poder pegar, né, em qualquer sentido aqui esse nome. Então, deixa eu salvar aqui. E aí, por exemplo, né? Deixa eu colocar aqui um end agora. Né, vou salvar. E aí vamos ver aqui. Então, gênero igual a F e nome igual a... Então, eu vou pegar esse cara aqui, ó, Cristofor. Vamos ver se vai funcionar. Olha só, não trouxe nada. Vamos ver aqui se a gente apagar. Então, não trouxe. Provavelmente é porque o Cristofor ele é homem, né? Então, olha só, vou pegar aqui, então, a Burgal aqui. Daina Burgal. Então, e nome igual a Burgal. Então, olha só, ele filtrou só isso aqui. Mas qual que é a complicação, pessoal, da gente fazer isso dessa forma? Então, por exemplo, se eu tirar aqui o gênero e deixar só o nome, ele vai dar pau. Ele vai dar pau porque o nosso SQL ele vai estar mal formado. Ele vai falar aqui o seguinte, olha só, ele vai falar select asterisco from client, end nome like, só que cadê o where? Né, o where não existia, então ele dá pau. E a gente precisa fazer um controle muito grande, então, para verificar se já existe o where, para poder colocar o end. Então, assim, é algo que eu passei anos e anos e anos tendo um trabalho grande com isso aqui, e quando eu percebi a sacada que o pessoal do Hibernate utilizou, eu falei, gente do céu, como eu fui trouxa por anos aí. Então, como é que o pessoal do Hibernate fez? Eles fizeram assim, ó. Então, select asterisco from cliente, então, where 1 igual a 1, então esse parâmetro aqui vai ser sempre true, e agora eu posso colocar aqui, né, end. Então, end gênero like e end nome like. E aí agora ele não vai ter problema nenhum com isso aqui. Então, olha só, DF5 aqui ele mostrou, se eu colocar aqui gênero igual a masculino, ele não vai trazer ninguém. Se eu colocar o feminino aqui, ele vai trazer. E agora eu posso colocar 500 parâmetros aqui e ir adicionando eles com
o end. Então eu não vou precisar mais fazer aquela lógica de if SQL contains where, então aí sim eu coloco, se ele não contém where, ele coloca. Então assim, isso aqui é uma sacada que vai economizar muito tempo na vida de vocês, para quem ainda não teve essa sacada. Né? Então isso aqui facilita bastante para a gente poder montar aqui a query dentro do nosso arquivo aqui. Então, deixa eu pensar aqui num jeito aqui de como é que a gente poderia fazer para poder colocar aqui essa query além do JSON. Bom, de qualquer forma a gente pode fazer assim, né? Então a gente pode botar aqui e colocar aqui um echo, então, SQL. E aí olha só, e na hora aqui que a gente salvar, ele vai dizer aqui que esse documento não é um documento JSON, né? Então a gente tem que comentar aqui também. Então olha só, ele vai mostrar aqui pra gente, tá vendo? Então select asterisco from cliente, where 1 igual a 1, entendeu? E aí a partir daqui, agora eu posso colocar 500 mil parâmetros, e aí a gente vai sempre concatenando eles com o end. Então end, e a gente não vai precisar fazer essa lógica aqui para verificar se o where já existe dentro da página, ok? Então, vou voltar aqui então, e aí vamos comentar então aqui essa linha do SQL. E eu vou deixar isso aqui dessa forma aqui para vocês poderem brincar. É importante, né? No momento em que vocês baixarem isso para o arquivo, para o computador de vocês, vocês precisam alterar aqui essa variável, caso o MySQL seu não esteja no seu localhost. Vocês precisam alterar aqui o nome de usuário, né? Se o nome de usuário ele não estiver como está o da sua máquina, ok? E você precisa também alterar aqui a senha e também o nome do database aqui, se eles não estiverem dessa forma. Ok, pessoal? Bom, então, para a gente poder recuperar os registros é isso. E vamos agora para fazer mais algumas brincadeiras aqui. Vamos lá então, pessoal. Já mostrei aqui para vocês como é que vocês vão utilizar o JSON no futuro de vocês, né? Mas como essa é uma aula básica de PHP, então eu vou procurar ensinar para vocês também como que a gente faz para poder mostrar isso, né, utilizando o HTML aqui dentro da página. Então eu vou salvar aqui, conexão banco 2, ok? Vou manter isso aqui da forma como está, e aí a gente vai fazer algumas mudanças aqui. Então olha só, não vou mais mostrar isso aqui como JSON, né? Então vamos apagar aqui, ok? Então a gente está adicionando isso aqui aos parâmetros, e agora eu vou pegar então um modelinho de HTML aqui para poder jogar aqui na nossa página. Então aquele nosso modelinho padrão. Vamos dar um Enter aqui, doctype HTML, vamos fazer aqueles ajustes que a gente sempre faz. Então vou apagar aqui, então viewport, JavaScript, nada disso eu vou precisar. Então, ok, salvei. E aí vamos dar o F5 então aqui no conexão, vamos entrar aqui no conexão banco 2. Então, né? Conexão banco 2. E aí, opa, objeto não encontrado. Então o que será que a gente fez de errado aqui? Vamos verificar. Já sei o que é. Faltou a extensão .php. Olha só, conexão banco 2.php. Então, opa, deixa eu ver aqui, não existe. Não. Então vamos abrir aqui agora o conexão banco 2. Ok, então está aqui. E aí agora se a gente atualizar, ele não vai mostrar nada. Por que ele não vai mostrar nada? Porque a gente não mandou ele mostrar. Né? Então aqui a gente só está adicionando aqui esses valores ao array aqui. Então eu vou pegar esse bloco aqui e vou fazer o seguinte, vou manter esse bloco aqui e aí eu vou criar aqui então uma tabela. Então table, vamos fechar o table aqui e aí vamos colocar aqui então um th, que vai ser um table head barra th, e aí vamos copiar ele 4 vezes aqui, ok? E aí aqui tem que botar, ele tem que estar dentro de um tr, né? Então tr, e aí vamos fechar o tr aqui embaixo, ok? Fechamos o tr, então aqui a gente vai colocar id, nome, e-mail, data, nascimento
e aqui o gênero, né, se eu não me engano. Gênero, ok. Então vamos lá. E aí aqui agora, embaixo, né, deixa eu só corrigir a indentação aqui. Vou criar um outro TR aqui, né, para poder colocar os resultados então. Ok? Só que aí vocês pensam comigo o seguinte, pessoal, eu vou ter que iterar dentro de um array, dentro desse array aqui, usuários, para poder ir mostrando eles aqui em cada linha. Então vocês lembram lá das nossas aulas de HTML, né, que o TR aqui ele representa uma linha e o TD ele representa as células dentro da linha. Então vamos colocar aqui um bloco PHP aqui, vamos fechar esse bloco aqui embaixo, ok? E vamos colocar aqui. Então, como eu já sei aqui o que eu estou fazendo, eu vou fechar aqui esse bloco aqui então, e aí eu vou botar um for each. For each, então, usuários, vou colocar simplesmente o U aqui mesmo. Então vamos abrir aqui, vamos puxar isso um pouquinho para cá. Então o que eu estou fazendo? Para cada elemento que eu tiver dentro desse usuários aqui, né, eu vou iterar isso aqui uma vez, e cada vez que eu for iterar, ele vai gerar aqui então esse bloco aqui TR. Então vamos conferir para ver se está funcionando? Vamos lá. Então, fecha o TR e vamos atualizar aqui então. Então olha só, aqui a gente tem então, vamos botar aqui o table, né? Isso aqui não deveria ser mais permitido, mas como funciona ainda a gente usa. Então, olha só, então aqui a gente tem nome, ID, nome, e-mail, data de nascimento, gênero, e aí vamos ver o código fonte então dessa página aqui. Então olha só, então aqui por enquanto ele colocou só o mesmo, né? Por que ele colocou só um? Porque a gente tem esses parâmetros aqui. Então eu vou remover aqui esses parâmetros. Então olha só, e aí aqui agora se a gente for ver o código fonte, você está vendo, ele botou um monte de TR em branco aqui. Então para cada registro ele está iterando uma vez aqui e está criando um TR desse. Só que a gente ter o TR por si só não resolve, a gente tem que colocar os dados do TR. Então vamos colocar aqui então. Então vamos abrir aqui, eu vou colocar uma célula aqui, então TD, e vou colocar outras 5 aqui, ok? E aí não devia ter feito isso, vamos voltar. Vamos lá, eu preciso de um TD só. E eu vou colocar aqui PHP. Pronto, agora sim. Então, 5. Beleza. Então aqui primeiro a gente vai colocar então, né? Então, echo, né? Vamos ver como é que tá. A gente poderia até colocar assim, né? O 0. Vamos ver se vai funcionar. Então ele teria que mostrar o ID. Vamos ver. Opa, se a gente colocar o 1 aqui. Eu acho que é porque a gente tem que chamar pelo nome dela mesmo, né? Então vamos botar aqui um vardamp. Vou colocar aqui usuários. E aí para não poluir mais a tela, eu vou colocar um die aqui, né? Morra. Então salvei. Então, olha só, ele mostrou aqui. Então pronto, olha só. Então o que a gente tem que chamar aqui? A gente tem que chamar pelo e-mail. Tem que chamar pelo nome do campo mesmo. Então vamos lá. Então o, né, ID, ok? Então vamos copiar esse aqui para baixo, esse aqui para baixo. Vamos ir jogando aqui nesses lugares todos. Então ID, nome, e-mail, data nascimento, como é que está escrito? Data nascimento. Escrito em camel case. Então a gente precisa também respeitar a forma como está escrito, né? Então, letra maiúscula, ele é case sensitive. E aqui por fim, gênero. E aí agora eu posso até apagar isso aqui, né? E agora vamos ver então o que vai acontecer. Olha só o que a gente fez aqui. É mágica? É feitiçaria? Não, não é feitiçaria. É tecnologia. Então, olha só, pessoal, aqui ele pegou então, e se a gente for fazer essa filtragem, a gente vai conseguir ainda colocar aqui, então, por exemplo, gênero igual a F. Então, olha só, então ele traz aqui desse lado ele está trazendo o ID de cada um, né? Vamos botar por um negocinho padrão aqui para ficar bonito. Então, olha só, então aqui a gente tem o ID de cada registro desse aqui, e aí ele trazendo aqui então para a gente os nomes aqui, o e-mail, a data de nascimento e o gênero.
Então, assim, para vocês que estão começando a desenvolver agora, que ainda não tem essa desenvoltura, né, que não compreendem bem ainda como é que funciona um front-end, um back-end, isso aqui é algo bem legal já para vocês saírem do outro lado, né? Então já dá aqui para mostrar para vocês aqui, né, as informações aqui. E aí vamos começar a trabalhar em algo agora para vocês poderem também incluir registros aqui, ok? Então vou fazer aqui de uma forma bem rudimentar mesmo um formulário. Conforme action igual a par, method igual a post. Então vou utilizar o método post, pessoal, para poder fazer isso aqui, né? Porque ele envia de forma oculta, então, ok? Nome. E aí vamos colocar aqui então nome, né? E aí vamos colocar aqui um input type igual a text, name igual a nome, ok? Então, velho igual a em branco, e-mail, e vamos colocar um BR aqui na frente, né, para poder ficar elegante aí o nosso formulário. Então, BR, vou colocar aqui também. Então, olha só, e-mail, né, e aqui a gente vai colocar então e-mail, ok? Data de nascimento, né? E o gênero. Aí o gênero eu vou fazer o seguinte então aqui, eu vou colocar um input type igual a gênero, e aqui eu vou colocar um input type igual a radio, né? Um radio button então que já conversei com vocês. E aí nesse aqui eu vou colocar então ele para feminino, e esse outro aqui para masculino. Então vamos ver como é que vai ficar, mas vamos colocar aqui gênero, né? A gente vamos colocar aqui para ele poder mandar o que tiver aqui. Se tem alguma coisa que pode dar errado, é esse gênero aqui. Ok? Então vamos colocar aqui então um F e um M aqui. Vamos ver se ficou bonitinho. Então, tá certinho. Então, olha só, criamos aqui o nosso formulário. Vamos ver que está funcionando, beleza. E aí vamos colocar aqui então, né, um botão aqui de enviar. Então, input type igual a submit, value igual a enviar. Ok? Salvei aqui, vamos colocar aqui uma quebra de linha para poder deixar isso aqui mais elegante também. Né? Coloquei aqui essa linhazinha. E aí, olha só, aqui a gente tem então já um formulário. Né? E aí, como é que a gente faz então para esse formulário enviar então essas informações aqui para o banco de dados, né? E fazer a inclusão disso então? Então, vamos tentar fazer isso agora. Então, aqui na nossa conexão, né, depois que a gente conectar, a gente vai verificar o seguinte: if e set, né? Então, post, e aí vamos abrir aqui então. Então, se a gente tiver parâmetros post aqui, a gente já vai entender que a gente pode incluir então, que a gente já pode fazer essa inclusão dentro do nosso banco de dados, ok? Então vamos fazer aqui, vamos criar um statement, né, que isso aqui é uma coisa que foi inventada lá no Java, e ele é uma espécie de uma declaração, né, então é algo que permite a gente fazer transações dentro de um banco de dados. Então o que é um statement, né, o que são transações? Transações, elas permitem que a gente encadeie determinadas operações no banco de dados. Então, por exemplo, eu tenho um cadastro de, sei lá, de pessoas e de times de futebol, né?
E aí e nesse cadastro eu peço para que as pessoas se cadastrem e cadastrem o nome do time de futebol para o qual elas torcem. E aí vamos supor que eu coloco o meu nome, né, Marcelo, mas aí no nome do time eu coloco que o meu time é o Atlético de Arapiraca, né? E aí o Atlético de Arapiraca ele não existe. Então o que vai acontecer? Esse banco ele dentro de uma operação que não tenha, por exemplo, essa segurança, né? Esse controle, o que ele vai fazer? Ele vai gravar o meu nome e aí depois ele vai verificar que o Atlético de Arapiraca não vai existir, ele vai lançar um erro, mas mesmo assim meu nome já vai estar gravado dentro do banco, né? Então a transação ela impede que esse tipo de coisa ela aconteça. Então, com uma transação, o que vai acontecer? Eu vou colocar meu nome, vou colocar lá o Atlético de Arapiraca, e no momento em que eu fizer o envio disso, ele vai até cadastrar o meu nome, mas ele vai falar para o banco assim, banco, ó, espera aí, não dá um flush nisso ainda não grava isso ainda, porque eu ainda tenho que verificar um passo aqui para frente. E aí na hora que se verifica, então, se o Atlético de Arapiraca existe, ele fala assim, opa, o Atlético de Arapiraca não existe, eu não consigo associar a isso. Então o que ele faz? Ele volta e fala, banco, ó, cancela a inclusão desse Marcelo aí, porque as coisas que ele colocou estão erradas. Então não vamos incluir o Marcelo ainda. Então é assim que uma transação funciona para impedir que coisas sejam inseridas indevidamente dentro de um banco. Indevidamente por conta de um erro, por todos esses motivos. Então vamos lá, então eu vou criar aqui um statement, STMT, e aí eu vou pegar aqui a conexão, então a conexão, e aí eu vou botar aqui esse método prepare, ok? E aí então eu vou colocar aqui insert into, e aí vamos pegar o nome da nossa tabela, clientes ou usuários? Tabela cliente. Então vamos lá então, insert into cliente, e aí vamos colocar aqui, né? Nome, e-mail, data, nascimento, gênero, values. E aí vamos pegar aqui então esses valores e vamos colocar. E é importante eu falar, pessoal, que a gente está fazendo o caminho feliz, tá joia? Então, eu não estou fazendo tratamento de erros aqui, eu não estou fazendo nada disso por enquanto. Então vamos colocar aqui, apesar de que, deixa eu ver aqui, acho que eu esqueci de colocar aqui em cima data, não, coloquei aqui, put type igual a date. Vamos salvar que eu acho que ele já manda certinho então. Então olha só, data de nascimento, values, e eu vou colocar aqui, post. Post Malone, não, post nome mesmo. Então, post values, opa, então vamos fechar aqui, vamos botar aqui, né? E aí vamos fazer aqui, e aí a gente vai colocar isso aqui algumas vezes. Então vamos lá, post nome, e aí a vírgula. Então, vou ver se eu consigo fazer aqui sem esculhambar com a lógica do código. Então nome, e-mail. Opa, pera aí que eu estou fazendo coisa errada aqui, pessoal. Vamos lá. Deixa eu ver. Pera aí. Então, vamos botar o ponto e vírgula aqui. E aí aqui agora a gente pode, então, fazer isso. Deixa eu ver, ele vai verificar então. Ok. E aí vamos colocar mais uns aqui. Ponto. E por último, eu acho que é esse aqui. E a gente vai tirar, então, esse aqui. Teoricamente, eu acho que está certo. Então, vamos lá. Nome. Então, vamos pegar aqui os nomes dos campos. E-mail. Opa, data de nascimento. Data NASC. Vou botar data NASC mesmo. Né? E gênero, então. Então, post nome. E-mail. Data NASC. E aí vocês podem observar que aqui eu estou referenciando data de nascimento, que é um campo do banco, e esse data NASC aqui, eu coloquei intencionalmente esse nome dele aqui, para ele referenciar esse campo aqui, de data de nascimento. E aqui por último, gênero, então.
ok? Vamos salvar, se tiver alguma coisa de errado ele vai avisar. Opa, aí, coisa errada aqui. Então vamos ver aqui onde é que foi que eu errei. Então post, e-mail, fechei. Tá, o problema então é esse parêntese aqui. Tira parêntese, tira parêntese, tira parêntese. Ok, então deixa eu dar uma olhada aqui, velhos. Tá, e aí eu tenho que fazer ainda isso aqui para poder colocar então as strings onde elas têm que estar. Vou colocar aqui também para essa data e para o gênero aqui também. Então agora, vamos lá. Ponto e vírgula não esperado. Então eu esqueci de fechar alguma coisa aqui. Então prepare. Onde é que esse prepare aqui está sendo fechado? Não está sendo fechado. Pronto. Então agora, vamos ver aqui, ó, undefined index, ok. Então, o post aqui ele não está funcionando da forma mais adequada. Então, não pode ser usado. Então tá, então. Vamos colocar aqui então simplesmente o post nome mesmo, ok? Então se ele tiver com o nome ele vai garantir que isso tudo vai correto. Então olha só, que eu acho que tá tudo certinho, né? E aí eu vou então colocar aqui então esse stmt execute. Vamos salvar. Teoricamente está tudo certo. Vamos testar para a gente descobrir. Então, apesar disso não ser necessário, apaguei aqui. Então, eu vou botar Marcelo Brito. Então, marcelo@aol.com.br, inventando aqui. Data de nascimento 26 de fevereiro de 1983. Ok? Gênero masculino. Ok? Então, vamos fazer um envio aqui. Vamos ver se vai funcionar. Opa, a Rate String Conversion, linha 11. Então, acho que ele deu aqui, provavelmente foi por conta desse gênero aqui. Né? Então, vamos tirar aqui, então, eu acho que é por causa disso aqui. Lembram que eu falei que podia dar problema aqui? Acertou, miserável. Então, Marcelo Brito, marcelo@aol.com.br, 26 de fevereiro de 1983, masculino, ok? E aí vamos tentar então mais uma vez agora. Vamos lá. Enviei. Então, teoricamente, funcionou, pessoal. Ele não retornou nenhum erro, nada disso. Então, vamos fazer aqui uma busca aqui para ver direitinho. Então, nome igual a Marcelo. Olha só, ele salvou duas vezes aqui ainda, né? E aí, primeiro aqui, ele colocou esse azinho aqui, então foi um erro que deu do PHP. Né? Vamos vir aqui para o final da tabela. E aí, olha só, ele bem aqui. Cadê, né? Cadê? Passando vergonha aqui em frente aos seus alunos, Marcelo. Então, olha só, tem 502 registros. Então, vamos ir lá para o final. E aqui, 501, 502. Por que aconteceu isso aqui? Por que ele colocou esse A no gênero? Porque no momento em que eu coloquei aqui na configuração aqui quando eu coloquei aquelas chaves aqui, sei lá como é que se chama aqui no final, então eu mandei um array. Então no momento em que ele fez a leitura disso, ele leu o A do array e colocou aqui. É uma coisa meio bizarra, mas assim, pessoal, coisas bizarras no PHP são coisas triviais, sabe? E até para tranquilizar vocês, no PHP isso aqui é a coisa menos bizarra que a gente já viu. Então assim, então eu vou vir aqui, vou remover esse registro, ok? Salvei aqui, e aí olha só, na hora que eu der, então, atualizar aqui, então ele vai trazer aqui para mim, então, né, o meu nome aqui, Marcelo Brito, né? E aí aqui a gente pode, se a gente tirar, a gente vai trazer tudo. E aqui a gente tem dentro de uma mesma página, então, um formulário onde a gente consegue incluir informações e salvá-las aqui dentro do banco. E também fazer o salvamento, né, dessas informações aqui dentro do banco. Ok? E como é que a gente faria, pessoal? Para poder fazer a edição, né, de um determinado registro aqui. Então,
Deixa eu tentar fazer isso com vocês aqui rapidamente, né, para também não tomar tempo demais. Deixa eu ver aqui só uma coisa. Vamos fazer assim, eu não estou gostando desse F aqui, daquele M ali. Então, vamos lá então, atualizamos, então ficou mais bonitinho agora, né? Então o F na frente da bolinha, o M na frente da bolinha. Beleza, então vamos fazer aqui uma brincadeira então para a gente poder, né, trazer essa informação aqui dentro e a gente poder alterar essa informação. Então a primeira coisa que a gente precisa, pessoal, é verificar então, né, o, se a gente tem uma seleção de um registro aqui. Então eu vou criar aqui um ID dentro do campo get aqui, né? E aí a gente vai verificar então. Então olha só, vou pegar aqui e aí vamos colocar aqui if e set. Então get e eu vou botar aqui ID. Vamos colocar aqui ID, ok? E vamos abrir aqui então. E aí eu estou dizendo basicamente o seguinte: se eu tiver um parâmetro ID aqui na URL, eu vou fazer alguma coisa aqui. Então aqui, por exemplo, né, o meu ID lá é o 502, então eu poderia colocar aqui ID igual a 502 e não vai acontecer nada, né, porque isso aqui não foi tratado. Então, como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou puxar aqui essa informação. Então, eu vou pegar aqui, vou criar uma outra. Aliás, na verdade, eu vou utilizar. Deixa eu pensar aqui, pessoal, só um minuto. Não, então, vou fazer o seguinte: eu vou criar um outro aqui. Então, eu vou colocar aqui um SQL seleção igual a select asterisco com cliente where, aí eu vou colocar aqui id igual a, eu vou colocar aqui então o get id, ok? E aqui agora eu vou fazer então, deixa eu botar aqui então edição, né? E aí vamos deixar aqui essa variável edição aqui. Então id para edição, utilizando que é meu case aqui. Então aí, se estiver, eu vou fazer o seguinte, então, eu vou chamar aqui, então eu vou colocar aqui result para edição igual a, e aí eu vou colocar esse SQL seleção aqui, ok? Então o que eu estou fazendo aqui? Se um ID ele tiver marcado, eu vou puxar no banco as informações desse ID, né, para poder apresentar ela então dentro do meu formulário aqui. Então, beleza, resulte para edição, ok. E aí eu vou colocar aqui então, né, vou copiar isso aqui da forma como está. Só que a única diferença aqui, opa, não é aqui, quase que eu faço bobagem. E também não é aqui embaixo, é aqui em cima. Olha só, então a única coisa que eu vou fazer demais aqui vai ser o seguinte: eu vou colocar um if aqui, e aí esse row aqui ele não vai interferir com esse aqui de baixo porque eles estão em escopos diferentes, né? E aí eu vou colocar aqui então o ID para edição igual a row. Então eu vou pegar o primeiro registro que ele carregar aqui para mim, ok? Vamos ver aqui se está funcionando tudo certinho, se não deu pau nenhum. Opa, já deu aqui, ó, undefined variable result. Então onde é que a gente está utilizando isso? Na linha 24. Então, pronto. Então, olha só, isso aqui, ó, result para edição. Então, vamos corrigir. Beleza, não está dando pau em nada aqui ainda, né? Então, vamos lá. Result ID para edição, né? Edical. Ok? Então, coloquei aqui, ó, ID para edição. E aí eu vou atribuir, então, esse ID para edição aqui, essa variável row. E aí vamos testar para ver se está funcionando então. Vamos ver aqui então. Então olha só. Então aqui dentro do nosso formulário, aqui dentro do velho, eu vou colocar um bloco PHP dentro dele. E eu vou colocar aqui. Então if e set. Então ID para edição. Aí eu vou abrir aqui, né, e vou botar aqui um echo. Então
né? E o ID para edição, ele é um array, né? E aí eu vou colocar aqui nome. E vamos botar o ponto e vírgula aqui. Salvei. Opa, o que foi que eu fiz de errado? Linha 60. Não, i7. Tá, então... Espera aí, já sei aqui o que foi. Então, fecho aqui e tiro isso daqui. Ok? Então, vamos atualizar. E aí, olha só, quando eu botei aqui o ID igual a 502, vocês estão vendo? Ele colocou aqui, Marcelo Brito. Se eu apagar aqui, não vai aparecer nada. Se eu colocar aqui o ID igual a 1, oba! ID igual a 1, ele vai puxar aqui a Goldarina. Olha só, ele apareceu aqui, vocês estão vendo? E aqui agora eu vou fazer então o carregamento dessas variáveis. Aí eu vou pegar esse bloco aqui e vou copiar exatamente como ele está para cá para baixo, para colocar então o e-mail, né? Aqui o data nascimento. Vamos ver como é que está ficando? Então olha só, então aqui ó, Goldarina, aqui o e-mail dela, gsilete@google.es e a data de nascimento dela aqui. E aí agora, vamos ver então como é que a gente faz para colocar o gênero. Né? Deixa eu ver, fazer um teste aqui. Se é... Então, espera aí que agora eu vou ter que me lembrar aqui como é que a gente faz então. Então, PHP input radio mais selected. Vamos falar com o oráculo. Então, olha só, input name, radio, value, então, PHP echo, então, checked. Então, vamos dar um F5 para ver se ele vai. Olha só, marcou aqui, beleza, era o que eu queria. Então, vamos colocar aqui, então, um bloco PHP nesse aqui. E a gente vai fazer o seguinte, então. E aí, vamos colocar aqui, então, o gênero. Aqui eu vou utilizar, então, um operador ternário. Vou colocar aqui echo, ID para edição gênero, igual a F, é o F. Então aqui eu vou colocar 2 pontos. Então se ele for igual a F, então eu vou colocar checked aqui. E se não for nada, eu vou deixar ele em branco. E aí agora eu vou simplesmente copiar esse aqui para o outro lado. Ali para o lado do M. E aí agora eu tenho que mudar isso aqui, né? Então, só se ele for M. Ok? Então salvei aqui. E aí olha só, Goldarina, realmente o sexo dela é feminino. Vamos inspecionar aqui para ver se está tudo certo. Então olha só, então aqui ele está com o check de aqui, ok? E o M, ele está sem nada. Beleza, e aí vamos então para o 502, que é um tal de Marcelo aí. Então olha só, na hora que a gente carregou o Marcelo aqui então, né, ele já mudou aqui para o M e carregou aqui os meus dados, ok? E aí vamos fazer o seguinte então, eu vou colocar aqui um parâmetro, né, para dizer o seguinte, se a gente está enviando esse formulário então para edição ou para salvamento, né? O primeiro salvamento, então. Então eu vou colocar aqui um input type igual a hidden, name igual a edição, value igual a, e aí agora eu vou colocar algo dentro dele aqui. Então eu vou colocar aqui um bloco PHP aqui dentro, ok? E vamos colocar aqui, então um echo, e aí eu vou utilizar então o valor de sim ou não. Então vamos colocar aqui get ID, né, que é o ID ali em cima, igual, não, então i7, né, um i7 get ID. Então, vou colocar um S aqui, ok? Aqui eu vou deixar em branco. Então, o que eu fiz aqui quando eu coloquei esse campo hidden aqui? Então, eu estou falando basicamente o seguinte aqui. Então, eu tenho esse formulário aqui, né? E aí ele vai ter esse campo, então, que vai ser um campo oculto. Então, olha só, se eu atualizar aqui, ele não vai mostrar, mas se eu vier aqui no código-fonte, vamos ver, aqui, não, eu não salvei, né? Aí realmente
não vai aparecer. Então, olha só, input type igual a hidden, edição, valor velho igual a S. Então, olha só, aqui não aparece nada desse campo aqui para gente. Então, o que, que eu estou dizendo? Estou falando o seguinte, ó, verifica se existe, se tem uma variável aqui chamada ID, né, aqui na minha URL. Se tiver, então no momento que a gente clicar aqui nesse botão para enviar, ele vai editar um registro. E se esse botão, e se não houver esse ID aqui, a gente vai fazer o salvamento disso, ok? Então, no momento que a gente fizer o envio, vai ser o que esse bloco aqui ele vai tentar entender aqui para cima, ok? E eu vou explicar para vocês agora como é que a gente vai fazer essa mágica, então. Então agora eu vou vir aqui, né? Então aqui eu tenho o iSet Get ID, né? E aqui embaixo eu tenho, cadê o iSet Post, né? Então aqui eu fiz o carregamento, né? E aí eu vou colocar aqui então mais uma variável. Então, deixa eu pensar aqui, deixa eu ver. Vamos colocar um if aqui dentro, então. Então, if, então, post. Deixa eu só pensar aqui direitinho, pessoal, para não dar um loop infinito aqui. Acho que vai dar certinho. Então, vamos lá. Post, deixa eu ver, é o que? Aquele campo nosso hidden, ele é o edição. Então, vamos voltar aqui. Então, edição igual assim. Então, eu vou abrir aqui e eu vou colocar aqui dentro então. Então, agora eu vou atualizar então a minha query. E eu vou fazer isso aqui, pessoal, de uma forma um pouquinho mais bonitinha também. Então vamos colocar aqui, query update. Então, igual a, vamos colocar aqui. Então, update. Usuário ou cliente? Cliente. Cliente set. Name igual a. Aí vamos colocar aqui, né? Post. Nome. Vamos colocar aqui aspas. Name igual a tá. Então, set name não, né? Set nome. Afinal de contas, e-mail igual a post. E-mail. Ok. Então vamos lá. Post igual a e-mail. Ok. Que mais? Data nascimento igual a post. Aí aqui agora data nasc, né? Que eu estou me referindo então ao campo. Opa. E gênero igual a, abre parêntese, post, gênero. Então, ok, então update, set cliente nome, né, igual a o resultado aqui, vírgula, e-mail igual a tá, data nascimento, gênero igual. E aí o que está faltando no update, pessoal? Vocês já deram um update sem where? Eu já. Então, vamos evitar, não, vamos evitar fazer isso. Então, já fiz aqui, gênero. Então, where, então, ID igual a, vamos colocar aqui então o post, não, ID, o get mesmo, né? Get, então, ID. Ok? Então, acho que é isso. STMT, e aí prepare aqui eu vou colocar então o query update aqui dentro do coisa. E vamos rezar então para dar tudo certo. Ok?
Então aqui, edição igual a S, deixa eu ver. Beleza, eu acho que é isso mesmo. Então olha só, então aqui deixa eu pegar aqui o da Goldarina, né, que se for para estragar o de alguém, opa, deu alguma coisa aqui, pessoal, não retornou os valores da Goldarina, então tem coisa estranha aí. Vamos ver aqui o que foi que aconteceu. Era para ter... Ah, peraí, 501 realmente não vai aparecer porque não existe esse registro 501. Ele é o registro 1. Então olha só, aí eu não gostei do nome da Goldarina e eu quero chamar ela de Goldarine. Vamos salvar para ver se vai dar certo. Vamos lá, 1, 2, 3 e pá! Olha só, pessoal, atualizou aqui então, né? A Goldarina então para Goldarine. E aí ele continua carregado aqui, e aí eu poderia salvar aqui, por exemplo, o Google, ao invés de Google da Espanha, eu vou colocar o Google do Japão. Vou salvar também. E eu também acho que ela não devia ter nascido em 1970. Então eu vou botar 1980 aqui. E aí no momento que eu salvar, olha só aqui então. Então ela virou Goldarine, né? O e-mail do Google dela foi para o Japão e ela foi nascida em 1980. Então, olha só, pessoal, em uma página aqui em PHP, né, em um código aqui de 100 linhas, né, não deixa de ser algo relativamente extenso, a gente criou uma página aqui para poder criar registros, atualizar, né, e a gente poderia voltar aqui então, né, e poder fazer a inclusão de novos registros aqui, sem problema. Aí a gente cria botões para poder fazer a navegação. O objetivo maior disso aqui era mostrar para vocês então, né, como é que a gente pode fazer então uma conexão com o banco de dados e fazer operações aí para inserção, para mudança de registros, ok? Pessoal, vou acrescentar uma coisa aqui, só para ficar com a carinha um pouquinho mais de internet, né? Que afinal de contas ninguém faz isso, né? Vem aqui, bota interrogação e coloca ID igual a 300, por exemplo. Ninguém faz isso. Então o que a gente vai fazer? Vou colocar aqui então uma coluna aqui no final dessa tabela, e aí nessa coluna eu vou colocar então ações, né? E aí dentro dessas ações então eu vou colocar uma de editar. Então vamos lá, voltei aqui no arquivo, né? E aí aqui no nosso cabeçalho eu vou colocar aqui ações, e aqui eu vou colocar mais uma célula, né? Então td/td. Salvei aqui, na hora que a gente atualizar, apareceu ações aqui. Então, vamos buscar aqui no Google, né, uma Edit Icon. Então vamos colocar aqui nas imagens, vamos pegar uma imagem que tenha uso livre, né, para não dar rolo para mim. Ok? Vamos pegar então esse lapisinho bem bonitinho aqui. E vamos entrar aqui rapidinho aqui no Pixabay e vamos salvar então esse lápis aqui. Vou pegar ele grande demais. Deixa eu ir em outro site aqui que eu gosto bastante, que é o Icon Archive. Então vamos colocar aqui Edit. Pronto, vamos pegar esse lapisinho aqui bem bonitinho. E aí vamos pegar então aqui com 24 pixels. Vamos salvar essa imagem aqui. E aí vamos colocar aqui então dentro da nossa pasta. Então, PHP7, HTDocs, Web2 e Pencil. Salvei, ok. Então vamos relembrar agora as nossas aulas de HTML, né? E vamos vir aqui então nessa tabela aqui e vamos colocar um image src igual a e aí vamos colocar então pencil.png. E aí eu acho que o tamanho dela já vai vir certinho. Vamos testar aqui. E atualizei. Então olha só, um lapisinho bem bonitinho aqui. Vamos só colocar um style aqui, um text align center para ficar centralizado.
Pronto, lapisinho centralizado, bonitinho. E aí vamos colocar aqui então um Alt, um texto Alt, então editar. Ok? Então, cliquei aqui, está aparecendo o lapisinho. Se eu passar o mouse aqui por cima, não apareceu aqui o editar. Então vamos tentar o title. Então, passei aqui agora sim, ó, editar. Então vamos lá. E aí agora eu vou colocar então aqui uma URL, né? Então href igual a aqui e fecho o A aqui dentro. Ok, vamos salvar. Olha só, agora quando eu passar o mouse por cima, e aí por enquanto ele só vai mandar a gente para a mesma página, né? Então a gente pode clicar aqui, e aí então vamos colocar aqui href igual a, e aí vamos pegar aqui então o endereço dessa página, né? Vamos pesquisar aqui PHP como é que a gente pode fazer isso. Deixa eu fechar isso aqui, fechar essas coisas que já foram explicadas. Então, PHP self, eu acho que é o que ele... não, vamos ver... Current page. Current URL. Pronto, e aí aqui... Então vamos pegar aqui o... Pegar isso aqui. Apesar de que... Deixa eu ver aqui, pessoal. Deixa eu pensar aqui numa forma mais bonitinha, né, de fazer isso. Vamos ver aqui se tem um... Então... pessoal, vamos utilizar esse aqui mesmo. Então, vamos, como eu quero só, como aqui não tem HTTPS, vou utilizar esse. Então, vamos instanciar essa variável aqui em cima. Ok? Então, actual link. Né? Então, vamos colocar aqui. Então, vamos lá, cadê a tabela? Está aqui, então href. Então, vamos colocar aqui um PHP. Aqui, botar um echo aqui dentro, colocar um actual link, né, que é o nome. Vamos ver como é que está aparecendo ele aqui então. Vamos lá, então se a gente passar o mouse aqui por cima, vamos pegar aqui e vamos inspecionar o elemento. Aqui ele está aparecendo então com ID igual a 300. Vamos ver aqui mais para cima, http server host /server, ok. E aí vamos fazer o seguinte então. Vou colocar aqui. Só que a gente precisa quebrar esse actual link para ele poder sumir com esse ID aqui igual a 300. Então vamos pegar aqui PHP substring. Substring, eu acho que esse aqui é o melhor que a gente pode utilizar. Então, pronto, é esse aqui mesmo. Então vamos lá. Então vamos pegar aqui um substring. E aí vamos abrir aqui, vamos colocar aqui o texto. Então, do início. E vamos pegar então o índice, né, de onde está aqui. Na verdade, não preciso nem fazer isso. Então vamos pegar aqui pegar aqui, tentar fazer de uma forma diferente aqui. Explode, vamos explodir. Então um delimitador primeiro, então e depois aqui. E aí vamos pegar então a interrogação no delimitador. A gente vai colocar o 0 aqui. Vamos ver se vai dar certo.
Então, olha só, vamos ver aqui. Inspecionar elemento. Ok, era exatamente o que eu queria. Então, olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês no código fonte mesmo, né? Olha só o que eu queria aqui, ó. Vocês estão vendo? Então aqui, ó, ele não está colocando mais o interrogação, ID igual a 300, que era o que eu queria que ele fizesse. Mas aí eu preciso colocar o ID de cada um desses aqui. Então aí agora eu vou voltar aqui, show. E aí vamos colocar então, né, depois do explode aqui, vamos botar um pontinho. E vamos colocar aqui interrogação, ID igual a... E aí eu vou colocar aqui então, né, o ID aqui. Ok? E aí olha só agora. Então aqui, posso apagar aqui o PHP. Aí agora eu posso clicar aqui, ó, e aí ele vai editar aqui qualquer registro que eu quiser. Então eu clico aqui, ele recarrega a página. Aqui eu posso pegar o 50 aqui embaixo. Então o Andy Makomsky. Rapaz, que nome, hein? E aí a gente teria outras funções aqui de navegação se a gente fosse cancelar, por exemplo. Mas aqui já dá uma ideia para vocês do que eu quis fazer. Óbvio que uma página de verdade ela não vai ter simplesmente um formulário desse aqui, vai ser só isso, né? Então a gente vai ter outras páginas, muitas vezes a gente redireciona o formulário para uma página e ele recarrega, mas isso aí é assunto para uma outra aula. Beleza, pessoal? Então colocamos aqui o íconezinho aqui de editar, né? E a nossa página ela ficou então bem mais funcional.